Bom dia a todos, agradeço os que estão nos assistindo nessa primeira live. Meu nome é Wilson Melo e, junto com meus parceiros Dionísio Parisi e José Eduardo Pacola, queremos compartilhar um pouco das experiências que nós tivemos ao longo da nossa carreira. Agradeço a todos vocês por estarem nos assistindo aí e esperamos poder realmente fazer alguma contribuição para a formação melhor de profissionais para o nosso setor. Todos nós tivemos uma grande experiência na formação de profissionais ao longo de nossas carreiras e gostaríamos de compartilhar um pouco com vocês todo esse conhecimento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o perfil de operadores de equipamentos móveis, principalmente de operadores de guindaste. E, primeiro, eu gostaria de passar a palavra para nossos parceiros, o Dionísio e o Pacola, para que eles se apresentassem um pouco para vocês aí. Então, vamos lá. Dionísio, é com você aí a sua visão aí. Vamos lá. Voltando aqui, estamos só acertar aqui a visão aqui e vamos que vamos. Vamos lá, Dionísio, você. Ok, bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Meu nome é Dionísio Parisi, eu sou engenheiro mecânico, tenho a experiência de 16 anos, trabalhei na Komatsu Forest, no início da mecanização florestal no Brasil, onde nós produzíamos os forwarders e os harvesters. Também tenho 15 anos de experiência no Senai. Eu entrei no Senai para estruturar 3 centros de formação, um na Bahia, no Espírito Santo e aqui no Paraná, para formar operadores e mecânicos de máquinas florestais. E também tive a oportunidade de fazer um mestrado na Universidade Federal do Paraná, onde eu procurei identificar quais seriam as características ou o jeitão para ser operador de máquinas florestais. Isso que nós vamos compartilhar um pouco com vocês. Sejam bem-vindos. Vamos lá agora, Pacola. O pessoal quer te conhecer, conta um pouco de você aí. Ok, pessoal. Bom dia a todos, obrigado por estarem assistindo a gente. Meu nome é José Eduardo Pacola, sou engenheiro mecânico e trabalhei na minha carreira há mais de 30 anos em empresas florestais do Brasil, em grandes grupos nacionais, na área de manutenção, operação, desenvolvimento operacional, treinamento operacional de equipamentos móveis. Tive a oportunidade de começar a mecanização florestal, da colheita florestal no Brasil, lá pelos anos de 1990, e acompanhar toda essa evolução até hoje. De 10 anos para cá, eu abri a minha empresa de consultoria, estou prestando consultoria em empresas do Brasil e na América Latina, sempre visando os equipamentos móveis, sempre visando operação, a manutenção desses equipamentos, o desenvolvimento, a melhoria desses equipamentos. Essa oportunidade, junto com o Wilson e com o Dionísio, é uma oportunidade muito interessante. A gente uniu três pessoas que têm conhecimento bastante extenso e variado para levar para vocês um pouco desse conhecimento de equipamentos móveis, no que diz respeito à operação desses equipamentos, à gestão da manutenção desses equipamentos. A gente sabe que a mecanização, praticamente em todas as atividades hoje, da agricultura, pecuária, construção civil, transportes, a mecanização é reversível, praticamente em todas as grandes atividades do agronegócio já estão mecanizadas e vão ser cada vez mais mecanizadas. E a gente sabe que o equipamento ajudou muito o desenvolvimento dessas operações no Brasil. E a gente sabe que esses equipamentos, quando eles são bem cuidados, eles realmente dão excelentes retornos para a gente, né? Eles custam caro,
a manutenção é cara, a operação deles é cara. Então, nós temos que tratá-los de boa maneira. E é isso que a gente pretende, levar para vocês algum conhecimento nosso, dividir o conhecimento nosso no trato desses equipamentos móveis. Ok? Muito obrigado. Ok, então vamos direto ao ponto aí. Dionísio, vamos começar a bater um papo aí para o pessoal entender o que é um operador de guindaste, quais são as características que essa pessoa deve ter. Então, vou fazer a primeira pergunta. O que um operador de guindaste deve ter a capacidade de fazer? Vamos lá, Dionísio. Teu microfone está mutado, Dionísio. Perdão, voltamos aqui. Começa de novo aí, por favor. Ok, pessoal, vamos lá. Vamos aprendendo um pouco e vamos, assim, aprendendo como é que funciona esse processo de lives aí, né? Mas a pergunta, Wilson, quais são as competências, certo? Quais são as entregas de um operador de guindaste? A primeira grande competência é avaliar as condições do equipamento, ou seja, fazer aquela inspeção inicial, ok? Começando a inspecionar o painel, certo? Os instrumentos do painel, testar os comandos da máquina, inspecionar os dispositivos de segurança, checar. São algumas, vamos chamar assim, algumas ações para avaliar as condições do equipamento. Tá? Após avaliar essas condições do equipamento, o operador tem que tomar cuidado. Outra área de competência dele é preparar a área da operação. Eu sei que muitas vezes ele chega para operar, a área já está ali estabelecida onde ele vai trabalhar, mas o importante é ele inspecionar visualmente a área, okay? Ter noção de onde ele está inserido na operação. Isso é um requisito muito importante, ok? Um outro detalhe bastante simples também, verificar a iluminação da área da operação. Tá? O que mais? Observar ou solicitar o isolamento da área, tá? Para que ele possa fazer realmente uma operação com segurança. Nós vamos ter oportunidade, durante as nossas conversas aí nas próximas lives, de abordar o assunto segurança. Quanto é importante operar com segurança, ok? Então, primeira coisa, avaliar as condições de equipamento. A segunda coisa, preparar e observar a área de operação. Okay? Estar ciente do local e aonde ele está operando. Bom, e evidentemente que depois, mais um passo é operar, sem dúvida nenhuma, operar o equipamento, que é fazer o processo de içamento de carga, ok? Fazer todo esse processo. Tá? Também, evidentemente, outra área importante de competência do operador de guindaste é, evidentemente, trabalhar com segurança. E aí sim, é observar as normas de segurança, os procedimentos, ok? Observar a capacidade do equipamento. Isso, mais uma vez, parece simples, mas muitas vezes os operadores tentam tirar o máximo do equipamento e passam o limite de capacidade de carga. Isso pode causar acidente, ok? Então, trabalhar com segurança. Outra área de competência, o operador de guindaste, o operador de máquinas móveis, tem que ter certas qualidades pessoais, que a gente vai abordar na sequência da nossa conversa. Então, Wilson, basicamente, um operador, ele avalia as condições de operação, ele prepara a área de operação, ok? Ele faz, evidentemente, a operação, trabalha com segurança, tá? E tem que ter certas qualidades pessoais, ou seja, tem que ter certas características para ser um operador. Ok, legal aí, muito bacana. Macola, você quer fazer alguma pergunta aí para o Dionísio? Eu quero sim. Ô, Dionísio, e muito legal essas qualidades que você falou, e só se eu puder, né, se eu puder complementar, nessa avaliação do local de trabalho ligado à segurança, é muito interessante, principalmente com todos os operadores de equipamentos móveis, mas principalmente o operador de guindaste, né, eu tenho que olhar muito bem se não tem pessoas circulando próximo, né, é muito comum
quando tem alguma operação de guindaste, alguma carga suspensa, alguma operação maior, as pessoas, mesmo o pessoal da obra, o pessoal que está trabalhando, se ficar curioso e querer chegar um pouco mais perto da onde a coisa está acontecendo. Então, acho que é fundamental, né, para o operador de guindaste estar ciente dessas pessoas que possam se aproximar, dos curiosos, porque isso é importante e do ponto de vista de segurança nessa operação de guindaste, né? Mas eu queria saber, Dionísio, complementando, aí você já deu uma linha, mas eu queria saber o seguinte, e quais são as aptidões, quais as aptidões necessárias que um operador de guindaste deve ter para que ele possa desempenhar melhor a sua função? Operador de guindaste, obviamente, e operador de equipamentos móveis como um todo, né? Quais são, então, as aptidões que ele precisa ter? Ok, perfeito, Pacola, a tua colocação anterior sobre a segurança, né, certo? Então, isolar as áreas e ficar atento. E aí vem a primeira aptidão. Mas antes de eu falar os itens de aptidão, eu só queria fazer um comentário. Eu coordenei no Senai a estruturação de 3 centros de formação, um na Bahia, outro no Espírito Santo, e aqui no Paraná, de formação de operadores, e sempre vinha a pergunta, quem tem, vamos chamar assim, o jeitão para ser operador? Tá? Essa era uma pergunta que eu discutia muito com o pessoal da Aracruz, Veracel, Klabin, todo o pessoal aí. E aí eu resolvi fazer, junto com o Malinowski também, aí eu resolvi fazer um mestrado na Universidade Federal, e a tese foi, quais seriam os requisitos, a gente chamou até de requisitos especiais para ser um operador de máquinas móveis, ok? E aí a gente trabalhou alguns itens. Então vamos lá. A primeira aptidão que é necessário é a atenção, ok? Tem que ter atenção. E aí, evidentemente, que algumas pessoas podem estar perguntando, mas se a pessoa for muito atenciosa, vai prejudicar a produtividade, ok? Isso pode se tornar um fato, mas com as outras aptidões, isso, vamos chamar assim, se complementa. Então, a atenção é fundamental. O segundo item é a psicomotricidade. Todos nós sabemos que para ser operador de máquinas móveis, você faz movimentos simultâneos, ou seja, você usa as 2 mãos nos joysticks, certo? 2 joysticks, você tem a aceleração, você tem freio, tá? Então, a psicomotricidade, realizar movimentos de mais de um membro, vamos chamar assim, do corpo, é fundamental para ser um operador de guindaste ou de equipamentos móveis, ok? Bom, outro item, Pacola e Wilson e meus amigos, relação espacial. O que é isso? Okay? É você ter a noção, imagina você dentro da cabine, você vendo o que você tem que suspender, ok? Saber o que fica na frente e o que fica depois. Qual é a tua relação de distância, ok? Com a carga, com os obstáculos que tem durante a operação ao redor, vamos chamar assim, da máquina para operar. Então, a relação espacial é muito importante. Tá? Outro item de aptidão, memória auditiva. Okay? O que é memória auditiva? Você recordar os sons. Então, você conseguir perceber se, vamos chamar assim, o motor está com o som normal ou não. Se tem algum atrito de uma articulação. Então, a memória auditiva é muito importante, poder comparar os sons. E aí você vai poder, vamos chamar assim, tirar o máximo da máquina e também você vai conseguir prever qualquer situação que se você está esforçando muito a máquina ou não, está exigindo muito da máquina. Então, isso é importante. Então, a memória auditiva, tá? Nós falamos da relação espacial, mas o importante também é ter memória visual. O que é memória visual? É você conseguir recordar. Você olhou para um lado, você viu que tem um obstáculo que você vai ter que, vamos chamar assim, passar ou evitar, e aí você começa a fazer a operação, você lembrou daquela situação, você consegue lembrar, ter essa memória visual, okay? Para conseguir realmente
evitar qualquer tipo de acidente e ser produtivo. Então, resumindo, Pacola, se uma pessoa tem atenção, tem certo nível de psicomotricidade, relação espacial, a memória auditiva e a memória visual, já tem potencial para ser um operador. É isso por enquanto. Boa, Dionísio, muito bom. Como sempre, né? Se eu puder complementar nas suas colocações, que já foram muito bem, foram excelentes, né? Mas, de novo, você cita a importância, né, do operador de cuidar do equipamento e de cuidar das pessoas que estão ao redor. A hora que você falou de atenção e a memória auditiva, de ouvir algum ruído diferente, a hora que ele suspende o braço, a hora que ele gira o equipamento, a hora que ele caminha com o equipamento, a hora que ele liga, a hora que ele freia, o operador está atento a esses sinais, a esses ruídos, né? Para poder saber, opa, esse barulho aqui não tinha a semana passada ou ontem, não tinha esse ruído, não tinha esse rangido, alguma coisa deve estar acontecendo, eu vou pegar e olhar, pedir para olharem porque alguma coisa está acontecendo. Da mesma maneira da memória auditiva, né, dele ouvir alguns gritos ou eventualmente numa situação de pânico, alguém que está do lado e perceber alguma coisa errada, essa pessoa saber ter a condição de poder reagir e evitar um acidente, por exemplo, né? Mas, Dionísio, continuando aí, você falou das aptidões, muito legal, e além das aptidões, as pessoas, os operadores de guindaste e dos equipamentos móveis têm que ter também algumas qualidades pessoais, sim ou não? Você poderia listar para a gente, discutir, passar para a gente um pouco, dividir o seu conhecimento, quais são essas qualidades pessoais que esses operadores de guindaste e de equipamentos móveis, de uma maneira geral, podem ter ou precisam ter? Ok, Pacola. Mais uma vez, tuas complementações foram muito interessantes. Vamos falar de qualidades pessoais, ok? Então, como você comentou, a pessoa teve uma memória auditiva, teve uma memória visual, viu uma sinalização. Deu uma travadinha aí. Viu Deu uma travadinha aí com o nosso Dionísio aí, Dionísio. Deu, mas acho que já está tentando se restabelecer. Recolocar. É muito importante, Pacola, que eu vejo também. Vamos esperar ele reconectar lá, que deve estar com algum problema. O que eu tenho visto também, dentro disso que o Dionísio falou, né, das qualidades do operador, existe uma grande preocupação hoje das empresas na seleção dos profissionais de maneira adequada. Voltou aí, Dionísio? Ainda está meio travado, acho que tua internet aí deu um problema. Está ouvindo, Dionísio? Vamos ter que conversar com a Copel aqui no Paraná. Estou escutando, perfeito. Então volta aí, continua falando. Volta aí. Vamos lá, então. O comentário que o Pacola fez, certo, sobre a pessoa ter a memória auditiva, certo, recordar situações, a própria memória visual, se viu um obstáculo daí na sequência da operação, certo, vai precisar evitar isso. Mas vamos falar então linkando com as qualidades pessoais, que são as características da pessoa, tá? Eu vou começar pela iniciativa, porque não adianta nada o cara ter essa memória visual, ter essa memória auditiva, certo? Ver que, vamos chamar assim, consegue prever que vai ter algum problema e não toma a iniciativa de parar o equipamento e chamar ou acionar a manutenção. Então, a iniciativa é uma qualidade pessoal muito importante e a gente sabe da operação, das condições de operação. Então, iniciativa. Outra característica, meus colegas, responsabilidade. Okay? A pessoa tem que ter responsabilidade. Okay? Por quê? Porque está trabalhando com equipamentos caros, equipamentos que são produtivos, que tem que dar produtividade, então tem que ter responsabilidade. Uma certa capacidade de planejamento.
Ou seja, tem que ser organizado, tá? Tem que ser organizado desde a própria organização da cabine, certo? Com seu uniforme, com seus equipamentos de segurança. Então, organização. Uma outra característica importante, prontidão para ouvir. Okay? A gente tem a tendência hoje de não escutar. E, eu já sou operador, eu já tenho experiência, me dá a máquina aqui que eu vou operar, certo? E não presta atenção, não ouve as recomendações ou as próprias instruções. Então, prontidão para ouvir é uma qualidade pessoal muito importante. Outra coisa, prontidão para aprender. Nós temos que estar disponíveis e temos que ter a vontade de aprender sempre, aprender cada dia mais sobre a operação. Ter, vamos chamar assim, a disponibilidade, a prontidão para conversar com o supervisor, para conversar com os colegas, compartilhar o conhecimento, ouvir, certo? Para ser um operador melhor. Consciência de qualidade, porque a produção requer certa qualidade, então tem que ter consciência da qualidade, que está fazendo um trabalho que tem que ter qualidade. Já falamos diversas vezes aí da consciência de segurança, né? Sem dúvida nenhuma, tá? Disciplina, tá bom? Uma outra característica também que a gente pode falar, a compensação de posturas físicas. O que é isso? A pessoa está ali operando por algumas horas, então ele tem que dar uma parada, tem que esticar, tem que fazer um alongamento, certo? Por quê? Porque tem que manter o nível de atenção muito alto. São essas, Pacola e Wilson, algumas considerações a respeito das qualidades pessoais ou das características da pessoa. Ok. Isso é muito bom ouvir isso, que a gente vê na prática, né, Dionísio? A falta desse cuidado na seleção adequada de um operador é que gera muitos acidentes. Por exemplo, você vê hoje no Brasil um absurdo, nós temos por ano mais de 700 mil acidentes de trabalho. Basicamente, morre pessoas por falta da capacitação adequada, por falta de não saber se posicionar de maneira adequada dentro do dia a dia de trabalho. Então, é muito importante, eu vejo, às vezes, a gente com experiência aí, ao longo dos anos, quando a gente tinha cabelo ainda, né? Que acompanhava aí o processo seletivo de operadores de equipamentos de forma geral, a gente via assim, esse tem jeitão para ser operador, né? Então o cara é selecionado pelo jeitão, não se tomava nenhum cuidado assim mais específico de fazer algum teste para ver se a pessoa tem a capacidade, por exemplo, operador de guindaste. Ele, no mínimo, tem que trabalhar com dois movimentos simultâneos, tem que ter visão de profundidade, essas características que você falou. Então, acho muito importante a gente compartilhar essas experiências nossas, e o objetivo desse canal, para quem está nos assistindo, nós somos especialistas, cada um com alguma característica mais profunda que teve a oportunidade de desempenhar esse papel na vida profissional, mas o que nós queremos falar é basicamente sobre produtividade, sobre gestão e controle de custos e, principalmente, segurança no dia a dia de trabalho. É essa a nossa missão, é isso que nós estamos se propondo dentro desse canal. E peço para vocês nos acompanharem no YouTube e no Facebook, tá? Continuando aí, eu tenho uma pergunta aí para você, Dionísio. Quais as capacidades que esse operador tem que ter em detalhes assim para conseguir desempenhar bem o seu papel? E também a gente vai ter mais uns 5 minutinhos só, que eu acho que essas lives a gente tem que fazer no máximo em 30 minutos, para não ser nada cansativo e realmente estar dando dicas para o nosso pessoal. Então vai aí, Dionísio, quais as capacidades do operador aí para complementar esse papo aí? Ok, Wilson, só me permite, antes de responder a tua pergunta, eu vou comentar uma pequena historinha aí sobre o jeitão de operador, ok? Evidentemente que nós temos um psicólogo, trabalhamos com psicólogo para fazer esses testes de seleção, que é o Luciano Santos, que está lá em Telemaco Borba, ok? E na época que eu fiz o meu mestrado, a gente levantou, vamos chamar assim, essas aptidões e evidentemente que são testes que você faz, vamos chamar assim, numa sala, os testes psicológicos, ok? E aí o pessoal ficava na dúvida, mas se isso funciona realmente? Por quê?
Alguns colegas falavam que diziam, pô, eu vejo uma pessoa, no jeito dela caminhar, eu já sei se ela vai ser operadora ou não. E aí a gente fez os testes e conseguimos comprovar, certo? Comparando com processos de seleção pelo jeitão só, que essas aptidões, essas características realmente funcionam, ok? Então, hoje tem instrumentos para você fazer realmente um bom processo de seleção. Vamos lá, falar de capacidade, ok? Ninguém vai ser competente se não tiver capacidade. E quais são algumas capacidades para um operador? Primeira capacidade, interpretar o painel de instrumentos da máquina. Ele tem que saber o que significa cada instrumento e o que ele representa, ok? Analisar as condições de operação, avaliar as condições de funcionamento do equipamento, tá? Comparar situações de operação, descrever os procedimentos operacionais. Vejam que são tudo atividades, vamos chamar assim, mentais, que são uma coisa que você faz com o pensamento, entendeu? Ok? Tem que ter a capacidade de explicar as normas de segurança que são aplicadas na operação. Então, são algumas capacidades, certo? Interpretar os planos de operação. Então, são atos mentais que a pessoa precisa fazer. Analisar, avaliar, classificar os tipos de equipamentos, certo? Definir os procedimentos operacionais. Então, são algumas capacidades. Eu sei que o nosso tempo é curto, então eu vou parar por aqui, mas são algumas capacidades básicas para ser um operador de equipamentos móveis. Ok, Dionísio, realmente nós estamos aquela nossa proposta de nossos bate-papos serem no máximo em 30 minutos, estamos com 27 minutos agora. Eu quero agradecer aí você aí por compartilhar toda essa sua experiência. Quero convidar vocês que estão nos assistindo aí para deixarem seus comentários dentro da linha de comentários aí do Face, até sugerindo novas lives com que assuntos vocês gostariam de estar nos ouvindo, e também convidá-los para acompanhar o nosso canal no YouTube, que é Paris e Melo Pacola, e no Facebook também. Nós estamos programando, nos próximos dias vamos estar divulgando aqui no canal do Face, a próxima live, que será sobre gestão de equipamentos móveis. Vamos bater um papo aí, eu e o Dionísio vamos tirar um pouco do conhecimento do nosso amigo Pacola aí sobre esse assunto, e realmente o nosso objetivo aí é fazer um bate-papo muito tranquilo, e vamos, de repente, estar convidando outras pessoas para estar participando também, para contribuir com a gente poder compartilhar conhecimento com todos aí. Peço aí, agradeço a todos que acompanharam essa live conosco. Pacola e Dionísio, por favor, sintam-se à vontade aí para falar as últimas palavras aí, para a gente dar um encerramento aí. Eu que agradeço, não sei, da honra de ter vocês junto nesse programa aqui. É muito legal isso. Vai, Dionísio, Pacola depois, por favor. Ok, meus amigos que estão nos assistindo, é uma iniciativa aí, vamos chamar assim, do trio aí, certo? E evidentemente que nós temos a intenção de convidar mais pessoas para participar dessas nossas lives. Começou o movimento, foi a primeira, certo? Com alguns probleminhas técnicos, alguns probleminhas aí até das nossas colocações, mas nós vamos caminhar e com certeza a gente vai aprender muito juntos nessa caminhada aí de divulgar os nossos conhecimentos e ajudar a operação e manutenção de equipamentos móveis. Vamos em frente e até a próxima. Aí, Pacola. Ok, pessoal, obrigado. Eu acho que em toda operação de equipamentos móveis, a gente tem as duas riquezas ali, né? Que são as pessoas que operam, as pessoas que coordenam e os equipamentos. Então, nosso objetivo aqui é falar bastante ao longo desse ano e de outros anos que porventura virão, sobre essas duas riquezas, sobre as pessoas e sobre os equipamentos. Como cuidar bem das pessoas, como escolher bem as pessoas, como formar bem as pessoas, como escolher bem os equipamentos, como cuidar bem dos equipamentos. Eu acho que esse binário, essas duas
forças, essas duas riquezas trabalhando bem, em qualquer operação de equipamentos móveis, qualquer operação vai ter sucesso, né? A gente não pode olhar só para o equipamento, não pode olhar só para as pessoas, temos que olhar para essas duas riquezas. Então, nossa proposta aqui hoje, a partir de hoje, é apresentar de uma forma muito prática, porque a gente tem a felicidade, os três aqui, de termos tido atividades práticas. Todos nós trabalhamos em operações, todos nós chamamos do campo, do gemba, como se diz no modelo japonês. Então, a gente espera falar coisas importantes para vocês dessas duas riquezas, das pessoas e dos equipamentos. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. É isso aí, pessoal. Agradeço a todos pela participação. Espero que tenhamos contribuído de alguma maneira com um pouco de conhecimento sobre o que um operador de guindaste deve possuir para desempenhar bem seu papel. Agradeço a todos vocês, acompanhem-nos nos canais e vejam as próximas lives. Muito obrigado Dionísio, obrigado Pacola, e vamos em frente aí. Muito obrigado. Um abraço, tudo de bom.